A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, como estamos? Hoje vamos comentar a lição número 6 do próximo dia 10 de agosto. Lição essa do terceiro trimestre de 2025. O tema desta lição, uma igreja não conivente com a mentira. Um tema muito bom. Nosso texto áureo, disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Atos capítulo 5, versículo 3. Nossa verdade prática, como toda forma de engano, a mentira é pecado. Devemos, pois, andar sempre na luz da verdade. E como sempre, vamos começar comentando sobre o tema da lição, sobre o nosso texto áureo, e também sobre a nossa verdade prática. Uma igreja não conivente com a mentira. É uma igreja que não aceita mentira. É simples de entender o porquê. O pai da mentira é o diabo. E quem mente é filho do diabo. Então, dentro da igreja de Cristo não pode haver mentirosos. E uma igreja, no caso, todos nós não podemos aceitar a mentira. Não podemos aceitar a mentira em nenhuma parte da igreja, em nenhuma parte do corpo de Cristo. Nós não mentimos e não aceitamos a mentira. Não aceitamos a mentira entre os membros, não aceitamos mentira nos púlpitos, não aceitamos a mentira com a palavra, porque o pai da mentira é Satanás. E, como diz a própria palavra de Deus, Satanás está dentro das igrejas, Satanás está em pessoas, Satanás está pregando nos púlpitos, principalmente nos dias de hoje. Então nós precisamos estar muito bem conectados com o nosso Deus, nós precisamos ser morada do Altíssimo, ter o discernimento dado pelo Espírito Santo para não sermos enganados pela mentira. Amém, meus irmãos? Então uma igreja não pode aceitar a mentira. Mas como não vamos ser enganados pela mentira? Como vamos detectar, perceber a mentira? Só se estivermos em Cristo e Cristo em nós, através do seu Espírito Santo, para que a gente perceba. E isso baseado na palavra. Precisamos conhecer a palavra, precisamos estudar a palavra para que o Espírito Santo possa não só nos alertar que tem mentira, mas também o porquê aquilo é mentira. Porque muitas vezes a gente até percebe o mal, a gente sente o mal. Da mesma forma que a gente sente o bem, a gente também sente o mal. Nós temos esse sentido. Mas se você não tiver base, se você não tiver entendimento, você apenas vai ficar perdido. Você vai falar, isso não está bom, isso não está cheirando bem. Mas você não vai saber qual mentira, do que está se falando ali. Então, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, nós precisamos estudar a palavra de Deus, nós precisamos chamar o Espírito Santo para nos ensinar tudo aquilo que o Senhor Jesus veio aqui e pregou. Amém, meus irmãos? Então agora, no nosso texto áureo, a gente vê quando Pedro questionou Ananias do porquê Ananias estava mentindo para Deus. E isso só pôde acontecer pelo Espírito Santo. Isso só pôde acontecer porque o Espírito Santo revelou para Pedro que Ananias estava mentindo. Ananias nunca foi obrigado a vender nada, principalmente nunca foi obrigado a doar nada para a igreja de Cristo, como as pessoas faziam, movidas pelo amor de Cristo, que passou a habitar nelas, e elas, vendo a necessidade dos seus irmãos em Cristo, elas queriam ajudar, elas se compadeciam e com o que podiam, porque o Espírito Santo, meus irmãos, ele é sensato. O Espírito Santo, ele faz com que você faça coisas inteligentes e sensatas. Uma pessoa que tinha posses ou tinha condições de ajudar, tinha recursos, ela não pegava tudo e dava para que depois ela se tornasse uma pessoa que precisasse das coisas. Não, ela repartia conforme ela podia, dentro de suas possibilidades, até mesmo porque a própria palavra de Deus fala que a gente precisa trabalhar
para poder ter condições de ajudar quem precisa. Então, o Espírito Santo, ele nos capacita com inteligência e sensatez até para auxiliar e ajudar pessoas carentes, meus irmãos. Nós não ficamos burros. De maneira nenhuma, o Espírito Santo vai tornar alguém inconsequente. Muito pelo contrário, se a pessoa é inconsequente, se a pessoa é insensata, se a pessoa é descontrolada, ao receber Cristo, a palavra de Deus, a direção de Deus, o Espírito Santo nos ensinando, nos guiando, nós vamos nos acertar e o que era desperdício vai passar a ser bênção. Amém, meus irmãos? Então, ele nunca foi obrigado a trazer nada, mas movido por não sei o que, ele vende uma propriedade, uma herdade, que significa uma propriedade, um terreno, alguma coisa que ele tinha, e ele combina com a esposa, olha, vamos falar que vendemos por X, e aí a gente só precisa ofertar uma parte. É como se hoje você tentasse enganar a Deus com os 10% do seu dízimo. Amém, meus irmãos? Então, Deus sabe fazer conta. Então, eu não sou obrigado a dar, mas eu tenho que ser honesto com Deus. Eu não posso enganar Deus porque Deus sabe de todas as coisas. E aí Ananias, de repente, para aparecer, de repente, por ego, né? Ah, tá todo mundo fazendo também, porque o invejoso é assim, meu irmão. O invejoso, ele não faz nada, mas se alguém faz, ele fala assim, ah, fulano deu isso, fulano deu aquilo, fulano, o outro fulano também deu. Ah, eu também tenho que aparecer, eu também tenho que dar. Aí ele vende uma propriedade, ele e a esposa, combinam os dois para dizer também que participa ali de abençoar os mais pobres. Então, meus irmãos, assim, hoje, infelizmente, também é assim. Tem muita gente dentro da igreja que não está dentro do propósito que é a Igreja de Cristo, mas está ali perdido. Infelizmente, nós temos muita gente perdida na igreja que participa, mas quer se amostrar. Então, se alguém faz alguma coisa, eu tenho que fazer também. Por que só ele pode fazer? Existem pessoas assim e a gente sabe, mas infelizmente é a falta do conhecimento, é a falta exatamente do Espírito Santo, como nós falamos. O Espírito Santo, ele centraliza e equilibra a pessoa, não descompassa ou deixa a pessoa sem o bom senso, muito pelo contrário. Pessoas estão dentro da igreja fazendo errado, contando mentiras, criando dissensões, confusões, não fazem nada ou fazem só para aparecer porque está faltando o Espírito Santo. Sem Espírito Santo não tem amor, então a motivação é errada. Amém, meus irmãos? Então, o que Ananias fez, sabe-se lá o motivo, a gente até conjecturou algumas coisas aqui, mas a gente nunca vai saber o motivo dele ter vendido uma propriedade, ter combinado com a esposa para mentir o valor que iria ofertar. O Espírito Santo não deixa as pessoas enganadas, principalmente os líderes. Se o líder tem comunhão com o Senhor, se o líder é morada do Altíssimo, ele não vai ser enganado na igreja. Ele vai ter a direção do Espírito Santo e o Espírito Santo vai mostrar quem é quem. Ele não fica enganado, ele não vai ser pego de surpresa. E assim aconteceu com Pedro. E aí Pedro questionou e o que aconteceu com Ananias? Ananias morreu e Ananias foi sepultado. Logo depois, você conhece a história, a esposa de Ananias passou e novamente Pedro fez a mesma coisa com ela e ela também expirou e foi enterrada ao lado de seu marido. Pois nós sabemos bem que homem e mulher casados são uma só carne. Os dois não poderiam ter combinado isso. Amém? O que eu quero deixar bem claro para os irmãos não dá para enganar o Senhor. Aquilo que o homem planta, ele colhe. De Deus não se zomba. Amém? Então, uma igreja governada pelo Espírito Santo, cheia do poder de Deus, cheia do amor de Deus, não vai ser enganada. Qualquer um que aparecer, que não pertencer ao corpo, que não for um filho de Deus, ele será percebido. Às vezes alguns pensam que não estão sendo vistos, que não estão sendo notados, mas estão sim, não só por membros que são cheios do Espírito Santo, mas também pelos seus líderes que têm comunhão com Deus, usados ali para dirigir e conduzir o povo de Deus. Amém? Então não pense vocês que essas coisas passam despercebidos. Não passam, não. Os líderes sabem quem são, os membros também sabem. Amém, meus irmãos? Então, nossa verdade prática agora, como toda forma de engano,
a mentira é pecado. Devemos, pois, andar sempre na luz da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu até aumento um pouco aqui. O nosso autor foi bem brando, né? Como toda forma de engano, a mentira é pecado. A mentira torna você filho de Satanás, filho do diabo. Você tem um lugarzinho especial do lado dele, porque o próprio Cristo falou: quem mente é filho do diabo. Como é que você pode estar dentro da igreja? Como é que uma pessoa pode estar dentro da igreja e mente? Não tem como, né, meu irmão? Um filho do diabo dentro da igreja. Um filho do diabo como uma célula cancerígena no corpo de Cristo. Vai ser repelido. Amém, meus irmãos? Vai ser repelido. Assim como o galho que não produz fruto é podado, continua não produzindo fruto, é arrancado e lançado fora para secar e depois é recolhido e lançado no fogo. Assim vão acontecer com os filhos do diabo. Então, o nosso autor foi brando, mas eu não sou. Então, quem mente é filho de Satanás. Arrumou um lugarzinho bem pertinho dele. Amém, meus irmãos? Então não podemos mentir. Nós temos que estar na luz da verdade. E nós sabemos que a luz da verdade é a palavra. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, uma outra coisa, meus irmãos, para a gente não perder o costume. Se você não lê a palavra de Deus, se você não estuda a palavra de Deus, vai ser enganado. Vai escutar mentira e vai achar que é verdade. Vai escutar mentira às vezes no púlpito e vai dar glória a Deus, porque tu não sabe nada. Você não estuda a palavra. Vai pouco nos cultos. Quando você vai também, você gosta muito da hora do louvor, mas na hora da pregação da palavra, você não presta muita atenção. Estuda a palavra. Se você não estuda a palavra, você não conhece. Você vai ser enganado. Vão contar uma mentira para você, principalmente com relação às Escrituras, e você vai acreditar, vai dar glória a Deus. Então, você vai ficar perdido. Você não conhece a palavra. E a vida eterna consiste em conhecer Deus, Criador de todas as coisas, único Deus verdadeiro, e o seu Filho que Ele enviou para salvar você, resgatar você do pecado. Então, se você pouco lê a sua palavra, se você pouco chama o Espírito Santo para meditar na palavra, para te ensinar, ou seja, você é daquela pessoa que só bota a mão na Bíblia no dia de culto. Na hora da palavra, você não presta muita atenção. Ou quando o pregador fala, você só consegue pegar o que ele fala que dá para você entender, porque você não estuda a palavra. Então, meus irmãos, o Espírito Santo ele nos dá discernimento, mas o discernimento que o Espírito Santo dá é pela palavra. Amém? A sensação de que tem algo errado não conduz você para o lugar certo. Ela apenas te causa um incômodo, um transtorno. Mas você não vai saber que aquilo ali está errado, o porquê que está errado e qual é o certo para você tomar a direção certa. Você apenas vai achar estranho, porque o Espírito Santo, ele nos dá discernimento e nos conduz pela palavra. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. O Espírito Santo só pode te conduzir no que você sabe, no que você conhece. Amém, meus irmãos? Vamos parar de achar que nós somos bonequinhos guiados, que Deus pega você pela cabeça e fica brincando com você, jogando você para cá. Não. Deus te fez com capacidade de entendimento. O seu culto é racional, com entendimento. Então você precisa conhecer a palavra para que o Espírito Santo possa te conduzir pela palavra, no caminho e em verdade para a vida. Olha como é que a palavra de Deus se amarra. Você está entendendo? Amém, meus irmãos? Já falamos do tema, já falamos do texto áureo e já falamos da verdade prática. A lição consiste nisso. Não minta, principalmente para Deus. Eu costumo sempre falar isso para as pessoas que são próximas de mim, que convivem comigo. Na minha casa, então, eu falo isso o tempo todo. A verdade, a mentira, ela nos aprisiona. A mentira, ela nos adoece. A verdade liberta. Então, eu estou sempre falando isso aqui em casa. Para minha filha, principalmente, que só tem 7 anos, eu falo: minha filha, nunca minta, porque o dia que você contar uma verdade, as pessoas não vão acreditar em você. Conhece a história do macaquinho mentiroso? O macaquinho mentiroso gostava de pregar peças na floresta. Então, de vez em quando, ele vinha gritando desesperado numa interpretação maravilhosa: tá pegando fogo, corram todos, se protejam. E era aquela correria de bicho, aquela loucura, todo mundo pulando dentro do rio, procurando se abrigar. Quando ele via que todo mundo estava dentro d'água, ele começava a rir e dizia: peguei vocês, pegadinha. Ele fazia isso de vez em quando. Um dia, todo mundo cansou.
E de repente a floresta começou a pegar fogo de verdade, meu irmão. E aí começa o macaco a gritar, tá pegando fogo, corre, corre, ninguém se mexia. E ele, gente, é verdade, é verdade. E ele insistiu, insistiu, até que quando eles começaram a sentir a quentura e a fumaça, era tarde, ficou todo mundo encurralado e o macaco viu todos os amigos morrerem. Então, meus irmãos, eu conto essa história para minha filha, conte essa para o seu filho também. E às vezes tem alguns marmanjos aí, alguns grandão aí, que precisam ouvir essa história, porque de vez em quando conta uma mentirinha daqui, uma mentirinha dali, uma mentirinha desse tamaninho. Você se torna filho de Satanás. E se você é filho de Satanás, você pode ser filho de Deus? Não. Então, meus irmãos, com a mentira não se brinca. Vamos na verdade, vamos viver pela verdade. Às vezes tem pessoas com a vida presa, com o casamento amarrado, com a vida financeira amarrada, por causa de mentira. Por causa de mentira, principalmente nas áreas específicas. Não se engane. E nem engane ninguém, porque de Deus não se zomba. O que o homem planta, ele colhe. Não pensa você que existe mentirinha inofensiva. O que o homem planta, ele colhe. Com Deus não se brinca, meus irmãos. Deus está em todos os lugares, vê tudo, sabe tudo. Está dentro da sua cabeça. Ele sabe o que você pensa. Se tu mentir em pensamento, tu está com problema. Então, meus irmãos, a gente precisa lutar contra isso. A nossa carne, a nossa alma, na angústia, nos problemas, a gente às vezes se pega em situações que de repente você acha que contar uma mentira vai resolver o seu problema. Não, você está piorando ainda mais a tua vida, não só aqui neste mundo, porque você abre uma porta gigantesca. Imagina, filho do diabo que mente, você abre uma porta gigantesca, imagina o diabo botando a mão no seu ombro e falando, não, meu filhão aqui, vai ser coisa boa para você? Vai dar certo? O que estava ruim vai melhorar? Muito pelo contrário, vai ficar cada vez pior. Então, custe o que custar, doa o que doer, conte a verdade, porque senão, meu filho, você passa a tua vida inteira. É forte o que eu vou te falar, mas é isso, meu irmão, alguém tem que falar para você. Você passa a vida inteira indo para a igreja, sou crente, louva, prega, adora, né, e tal, mas quando Jesus voltar, apartai-vos de mim, maldito. Mas Jesus, não. E ele vai te dizer, porque eu não acredito que Deus vai mandar ninguém para o inferno na sua infinita justiça sem saber o porquê está indo. Com certeza o Espírito Santo vai falar, olha, você está indo porque você andou e viveu uma mentira. Amém, meus irmãos? E precisamos conhecer a palavra. Vou voltar sim E precisamos conhecer as Escrituras, precisamos saber e conhecer a vontade do nosso Deus, precisamos conhecer o nosso Deus e seu Filho que nos resgatou da morte para a vida. Precisamos, porque podemos estar vivendo uma mentira com aparência de verdade. Podemos sim estar sendo enganados, porque no decorrer dos séculos, Satanás veio manipulando muita coisa para poder enganar os filhos de Deus. A palavra de Deus diz lá em Apocalipse capítulo 12, lê o capítulo 12 de Apocalipse, você vai ver. Lá pelo versículo 15, se não me falha a memória, a palavra diz que o dragão abre a sua boca irado com os filhos de Deus, ele abre a sua boca e faz jorrar rios de água que saem pela terra a fim de arrebatar os santos, os filhos de Deus. Que é isso, meu? O que são esses rios de água? Saídos da boca do dragão. Pregações falsas, mentiras. Ele usa, entre aspas, a palavra trabalhada, né, com sofismas, mentiras com aparência de verdade, algo que vem sendo repetido pelos anos, pelas décadas, pelos séculos, e as pessoas hoje têm aquilo para elas como se fosse verdade do céu, mas não é o Espírito Santo que ensinou. São espíritos enganadores, como a própria palavra diz. É por isso que eu preciso, Pai, Criador dos céus e da terra, Pai do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, que se fez carne, habitou entre nós, se entregou naquela cruz, morreu e ressuscitou, vencendo a morte e o pecado. Manda o teu Espírito Santo para mim, para que ele me ensine a tua palavra.
Eu quero te conhecer, Jesus. E assim temos a certeza de que com dedicação, com vontade, vamos conhecer ao nosso Deus. Você e Ele e você, te ensinando e te guiando na verdade. Não vai ser mais enganado. Mentir para você vai ser impossível. Vai ficar estampado no rosto e no semblante das pessoas. Amém, meus irmãos? O Espírito Santo não se deixa enganar e não deixa você enganar. Espero que o Espírito Santo possa ter falado ao seu coração, que você tenha um grande entendimento, que você tenha um grande despertamento com esta palavra que você acabou de ouvir. Deus te abençoe, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.